paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Hoje eu quero estar dando início no estudo acerca de Mateus, capítulo 4, onde fala acerca da tentação de Cristo, onde o Senhor Jesus passa um período de 40 dias e 40 noites no deserto. Vamos compreender acerca desses princípios? Entenda o primeiro ponto, que o que Jesus passou, todos nós passamos. Então Jesus ele viveu, isto é uma realidade. Então esta realidade ela se aplica a nós hoje. Todas as armas que ele usou, todas as decisões que ele tomou, fazem parte também das nossas decisões hoje, que devem ser tomadas para nós obtermos aprovação diante de Deus, né? Que seria Deus Pai. Jesus encarnou, deixou a sua divindade e ele venceu como homem. Vamos observar essa questão? Então, no versículo 1 de Mateus capítulo 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, entenda um detalhe aqui importante. Primeiro, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Isso quer dizer que nem todas as provações de nossas vidas, nem todos os momentos, são uma questão de opressão maligna. Nós precisamos distinguir o que é uma tentação, o que é um deserto e ter convicção disso, e o que é uma opressão maligna. Aqui quem levou Jesus ao deserto não foi o inimigo. Como que eu vou pedir para Deus me tirar desse deserto? As pessoas usam a expressão, me tira deste deserto. Se Deus te colocou no deserto, por que ele vai te tirar? Ele vai te tirar no momento que você for aprovado. Porque o deserto é um lugar de propósito, é um tempo de propósito, um tempo de provação. Então é um momento que Deus vai ensinar você. Então Deus não te colocou para tirar. Ele colocou você lá para tirar no momento certo, após nós sermos aprovados. Então é um momento de prova, um momento em que o professor fica em silêncio. Então, outra questão importante nesse versículo 1. Deus está por detrás de todo esse cenário. Deus é superior a tudo e a todos, inclusive ao maligno. Satanás, o nosso acusador, ele não pode ir além daquilo que Deus permitir. Ele não pode fazer aquilo, algo que nós não vamos conseguir dar conta. Por quê? Porque Deus está na frente de todo esse processo. É Deus que é o autor e consumador da fé. É Deus que usa até mesmo o inimigo para nos fortalecer. Satanás, quando ele nos tenta, ele nada mais faz do que nos impulsionar a cumprir a vontade de Deus, a nos fortalecer. Satanás coopera para nos fortalecer. Todas as vezes que ele nos incomoda, todas as vezes que ele tenta nos oprimir, um propósito está para vir. Um propósito está para se cumprir. Todas as vezes que há uma opressão, todas as vezes que há um momento de teste, um momento de provação. Aí um outro detalhe, verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O número 40 na Bíblia significa um tempo de provação, né? Um tempo de teste. Elias jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus aqui. Então, versículo 4, um versículo importante. Ele, porém, respondendo versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então Satanás chegou para Jesus e queria que ele usasse o seu poder, usasse da sua autoridade para se alimentar. Então, esse detalhezinho aqui, onde diz, se tu és Filho de Deus, Satanás tentou lançar dúvida em Cristo, na identidade de Cristo. É a primeira coisa que ele faz com nós. Ele nos traz a dúvida.
acerca de quem somos, nossa identidade em Deus, acerca daquilo que Deus disse ao nosso respeito, e também ele coloca a dúvida acerca de quem é Deus, aonde Deus está. Entende? Então, a primeira questão que nós precisamos resolver na nossa vida é a questão da dúvida de quem somos, do amor de Deus, da manifestação do seu amor, o seu sacrifício, a posição de filho, assumirmos a posição de filhos, assumimos a posição de herdeiros. Somos herdeiros. A nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade de filho e não uma mentalidade de servo. Então, quando nós tivermos essa mentalidade, quando nós tivermos maturidade suficiente, nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem. Outro detalhe, ele diz, manda estas pedras. Então, o que Satanás faz? Ele sempre lança dúvida e um desafio. Ele sempre vai fazer isso. Porque na dúvida, você não sabe quem é e aceita os desafios do inimigo. Os desafios de provar quem você é. Nós não devemos provar nada. Nós devemos crer que somos. Nós apenas somos. Nós não precisamos provar isso. Quando nós tentamos provar algo, é porque, na verdade, nós não cremos. Então, nós, às vezes, no intuito de professar a fé em Deus, querendo mostrar algum movimento ou alguma coisa extraordinária, na verdade, esse é o fato, o ponto, de que nós, infelizmente, estamos mostrando o quanto somos incrédulos. Porque nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Jesus disse a Tomé, bem-aventurado os que não viram e creram. Você, porque viu, creu. Tudo que nós vemos não provém de fé. Então Deus, ele quer que nós nos movamos por fé. Se fosse questão de mostrar algo, todos teriam crido em Jesus. Por quê? Jesus operou milagres e maravilhas. Quando ele expulsava demônios, em Mateus capítulo 12, mais à frente, nós vamos observar, vamos estudar acerca desse capítulo, observe que eles falaram que Jesus expulsava demônio pelos príncipes dos demônios, Beelzebu. Então não faltou milagre, não faltou maravilha, não faltou sinais dos céus. O que faltou foi um coração quebrantado. O que faltou foi uma fé genuína, que não é no que cremos, perdão, que não é no que vemos, mas no que cremos, que está fundamentado em sua palavra. Então, um detalhe importante. Então, o fato, olha a resposta de Jesus no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus, ele tinha uma palavra no seu coração. Uma palavra que queimava, uma palavra que ardia em seu coração. Ele tinha um posicionamento, isso é muito importante. Porque, baseado na dúvida que foi lançada, na dúvida que Satanás lançou, baseado no desafio que Satanás lançou a ele pôde se defender. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha uma palavra em seu coração. Isso é precioso. Então ele não se rendeu, porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção, em outras palavras. Primeiro, ele sabia quem ele era. E segundo, ele sabia quem Deus era, e ele sabia que ele estava passando por uma provação. Isso é importante. Precisamos definir isso hoje na nossa vida. Precisamos tomar posições hoje. Entende? Para que haja o fortalecimento. O deserto é passageiro. O deserto, ele não é permanente. Mas agora o deserto também, ele é uma opção. Se você vai permanecer, se você vai fazer morada no deserto. É uma opção sua. Se você verdadeiramente assumir a sua identidade de filho e verdadeiramente entender quem Deus é, a vontade de Deus, nada e nem ninguém pode te abalar. Uma pessoa convicta não pode ser abalada por nada. Não havia inconstância em Cristo, não havia insegurança em Cristo. Ele sabia por que estava ali. Você sabe hoje por que você está passando por este momento?
Talvez seja um momento de provação, talvez seja um momento de glória. O que você está fazendo na sua tribulação? O que você está fazendo na sua saúde? O que você está fazendo com o tempo que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com o dinheiro que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com as bênçãos? Você tem abençoado? Você tem profetizado? Você tem orado? Você tem chorado com os que choram? Você tem se alegrado com os que se alegram? Você tem se alegrado com a alegria do seu próximo, do seu irmão, da sua irmã? Você tem se alegrado com a alegria dos seus familiares, com as suas conquistas? Você é alguém que sabe e está vivendo o momento que Deus te deu para viver, para passar? Você está desfrutando desse momento ou você está lançando fora? Lançando fora como? Desejando sair, desejando que aquilo passe. Se é uma fase, você tem que passar. É um degrau para você subir. Os anjos, na escada de Jacó, os anjos subiam e desciam. Agora, observe o detalhe. Os anjos tinham asas e subiam e desciam as escadas. Por quê? Por que eles não usavam as suas asas? Por que eles não voavam? Porque não há tempo de voar. Você precisa saber o tempo que você vai voar. O tempo que Deus vai te colocar para voar. O tempo que você vai ter que aparecer. Porque se você aparecer antes da hora, você vai morrer. Vão tentar te matar. E você não vai ter força. Por quê? Porque você não está suficientemente preparado. Por quê? Porque ainda não passou pela aprovação do deserto. Ainda não assumiu a tua identidade de filho. Ainda não conheceu, não entrou no coração do Pai. Então isso é importante. O versículo de número 5, nós vamos observar aqui. Olha um detalhe importante. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és, verso 6, se tu és o filho de Deus, mais uma vez ele lança dúvida, se tu és o filho de Deus. Outro detalhe, ele também diz, lança-te daqui abaixo, ele lança um desafio para Cristo, para Jesus se jogar de lá. E agora ele fundamenta uma palavra, mas uma palavra distorcida, fora da verdade de Cristo, fora da verdade de Deus. Então, para que ele viesse agora desobedecer a Deus. Um outro detalhe que eu lembrei agora é acerca, porque Jesus disse assim, ó, quando ele disse assim, ó, se tu és o filho de Deus, ele falou assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Olha que interessante. Ele se colocou na posição de homem, isso é importante, porque nós hoje, o nosso maior desafio hoje é nos colocarmos na posição de homem, nos colocarmos na posição de gente. Muitas pessoas querem ser anjos, elas acham que por elas orarem muito, elas não vão ser tentadas. Nós somos tentados porque somos gente, porque somos carne. O grande desafio é ser gente mesmo. O grande desafio é não desejarmos ser quem não somos. O grande desafio é nós não queremos ser Deus. O grande desafio é não querermos ser anjos. É sermos nós mesmos. Deus te fez assim, seja você mesmo. E Deus vai te abençoar. Ele lança agora e promete, fundamenta uma palavra, porque também está escrito que lança-te daqui abaixo, porque o Senhor enviará os seus anjos para te guardar. Então, olha como a dúvida é importante, porque ele lançou mais uma vez a dúvida e um desafio. Mas agora ele fundamenta uma palavra que não está. Olha a importância dele entender, de Cristo entender o que a palavra diz, o que o Pai disse. Nós temos que ter clareza acerca disso. Vamos para outra, porque eu quero mostrar uma outra questão a vocês também, que está em Gênesis. Versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu já entro nesse detalhe, tá? Acerca das armas. Eu vou deixar as armas por último, tá? Então, Jesus usou 3 armas, não foi só a palavra, como nós conhecemos. Eu quero mostrar as 3 armas que Jesus usou para vencer a tentação no deserto. Fique até o fim, assista até o final deste vídeo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus agora disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás.
Então, mais uma vez aqui, ele tenta a Cristo. Eu quero mostrar a vocês uma importância muito grande acerca da tentação que Jesus passou e a tentação que também Eva passou. Adão e Eva passaram. Gênesis capítulo 3. Então a serpente tenta a Eva para que, fundamentando uma palavra, porque ele diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele falou para Eva: foi assim que Deus disse, não comereis? E ela falou: não, das árvores comereis. Verso 2. Não, de todas as árvores nós comeremos, menos a que está no meio do jardim. Dela não devemos comer, também não devemos tocar. Só que Deus não disse que era para não tocar, Deus disse que não era para comer. Então, ela não tinha clareza do que Deus disse. E Satanás percebeu isso. Isso foi muito importante para ele, porque ele viu que ela não estava fundamentada verdadeiramente. Porque Deus não disse que era para não tocar, Deus disse que era para não comer. Então, ele disse no verso 3. Ela disse no verso 3 que não era para comer nem para tocar. Então ela errou aí. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, já que ela não entendeu perfeitamente o que Deus disse, eu vou falar o que Deus não disse. Eu vou fundamentar uma verdade. Para que ela, diante de Deus, era uma mentira, mas que passasse para ela como verdade. Porque ela não estava firmada naquilo que Deus disse. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como os Deus, sabendo o bem e o mal. Observe que ele lançou dúvida primeiro quem ela era. Na sua identidade. Ela tinha todas as árvores. Ela não precisava daquela única árvore que Deus reservou para ele. Tudo que continha em todas as árvores do jardim, continha também na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? Nós, muitas vezes, queremos pegar pedaços daquilo que Deus nos deu por completo, daquilo que Deus nos deu por inteiro. E ela tinha todas, mas ela queria especificamente aquela que não poderia, aquela que pertencia a Deus. E Satanás, então, lançou um questionamento acerca daquilo que ela era e daquilo que ela tinha. E também mentiu acerca do caráter de Deus, lançando dúvida em Eva acerca do caráter de Deus e da verdade da sua palavra, da verdade da sua vontade, dos seus planos, dos seus projetos que ele tinha para com eles, para este casal. Então, para não estender muito o vídeo, como que Satanás nos engana? Quero falar para vocês isso aqui. Primeiro, lançando dúvida. A dúvida entra no coração. A dúvida de quem somos. Então, nós não almejamos coisas melhores. Nós não projetamos. Porque há uma dúvida em nosso coração. E nós, quando há dúvida, nós cedemos aos desafios do diabo. Mas Jesus venceu pela primeira arma, que foi a palavra. A palavra de Deus é arma. Dissipa principados e potestades. Elas destroem o mal. Entenda que eu posso com poder, e o poder é importante, com poder eu posso expelir demônios. Mas com a palavra eu venço os demônios, é totalmente diferente. Por quê? Um demônio que vai, ele volta. E volta com mais. Ele volta com mais 7. Então, por isso que a questão não é expulsar. A questão é viver. A questão é vencer o inimigo. E não expulsar o inimigo. Então, isso é importante. Esse princípio da palavra, que é fundamental uma palavra, é como que nós sermos uma casa que está habitada pelo Espírito. Uma casa que tem um dono.
e ele não pode voltar mais. Então, aqui nós compreendemos pela palavra, o poder da palavra, e a palavra é a palavra profética, não é a palavra escrita. Eles estavam aqui debatendo entre o que estava escrito, mas Jesus deu uma ordem com a palavra profética, o Logos, que é a palavra escrita, mas ele lançou o Rema, que é a palavra dita, a palavra profética, né? Seria a palavra revelada. Ele deu uma ordem para que Satanás saísse. Então ele expulsou. Nós devemos ter uma palavra em nosso coração. Não é uma palavra escrita. Não é uma Bíblia debaixo do braço. Não é uma Bíblia na estante aberta. Ela não tem poder. A reza não tem poder. Aquele louvor, aquele corinho que eu, há 20 anos, 30 anos, 50 anos cantando o mesmo corinho, virou uma reza para Deus. Deus quer saber o que vai no íntimo do nosso coração. Deus quer ter uma conversa real. Deus não quer ter um relacionamento religioso conosco. Nós devemos eliminar o relacionamento religioso. De achar que agradecer, obrigado, Senhor. Ou antes de dormir. Não, ele quer conversar. Ele quer conversar, ele é como um amigo. E essa intimidade que nós temos dia após dia, ela nos dá poder, ela nos dá autoridade, nos dá intimidade. Então Deus, ele revela a nós o seu querer, a sua vontade. Então ter uma palavra em nosso coração não é uma reza de cor, uma oração que você decorou, não. É uma palavra que está no teu coração. É uma palavra que fala mais alto, uma palavra que queima no teu coração. Uma palavra de poder. Pode ser uma palavra simples. Não precisa ser algo profundo, não precisa ser algo difícil, uma palavra bonita, difícil, não. Mas ela é algo simples, mas é profundo, é real, tem poder de curar. Há orações bonitas que não têm poder de curar, mas há orações que são simples, mas são poderosas. Elas têm poder de curar uma pessoa, sabe por quê? Porque ela tem dois elementos. Primeiro, a fé, e segundo, o amor. Há duas coisas importantes, fé e o amor. Sabia que a probabilidade de uma pessoa da sua família ser curada é muito grande? Um filho, por exemplo, os pais que oram por um filho, a probabilidade desse filho ser curado é muito maior, sabe por quê? Porque se eles aplicarem a fé e eles amam aquela pessoa, isso é muito mais intenso. É diferente quando nós oramos, por exemplo, com uma pessoa que nós não conhecemos. Ali nós temos que aplicar verdadeiramente a fé. Isso aí são preciosidades da palavra de Deus. Tá? Vamos prosseguir? Então, primeiro foi a palavra profética, a palavra revelada, a vontade de Deus. Satanás não tem revelação da palavra profética. Ele só tem revelação da palavra escrita. Ele está vedado, ele está cego aos propósitos de Deus. Nós andamos na frente do inimigo, ele tem que estar atrás de nós mesmos. Ele tem que estar atrás, porque nós estamos na frente, porque nós temos revelação. Ele está atrás de nós para descobrir o que Deus tem. E há pessoas entrevistando demônios. Há pessoas preocupadas com demônios. É o demônio que tem que estar preocupado com você. É os demônios que estão preocupados com você. Porque você conhece a palavra. Você tem e assumiu a sua identidade no Senhor. E também tem uma palavra queimando no teu coração. Você conhece a palavra de Deus. Você conhece a vontade de Deus. E é isso que o inimigo teme. Porque ele sabe que quando você conhece, você pode vencê-lo. Não é só expulsar. Vencer é muito mais do que expulsar. Jesus expulsou Satanás, melhor dizendo, Jesus expulsou os demônios o seu ministério inteiro. Mas ele só venceu na cruz. Ele só venceu quando morreu. O que é isso? Ele só venceu quando ele cumpriu o propósito pelo qual ele veio nessa terra. Você só vai vencer quando você cumpriu o propósito pelo qual você nasceu. Não necessariamente morrendo, mas obedecendo, compreendendo o motivo, o propósito pelo qual você veio a este mundo. Importante isso. Segundo, ele usou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, foi a resposta que ele deu quando Satanás o levou ao pináculo do templo e pediu mandou que ele se lançasse de lá para que os anjos viessem e o segurassem. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Outro detalhe importante,
Uma vez que eu tenho entendimento acerca da palavra do Senhor, automaticamente a palavra causa temor. Por isso que é importante nós lermos a palavra. Ela vai gerar temor em nós. Então, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus. Nós não devemos servir a Deus porque temos medo do inferno. Nós não devemos servir a Deus porque nós temos medo do desemprego. Nós não devemos servir a Deus porque nós temos medo das circunstâncias da vida, das adversidades da vida. Nós não devemos, porque esse não é um relacionamento sincero. Esse não é o relacionamento correto pelo qual Cristo nos amou e nos chamou. Entende? Então esse relacionamento e a forma de nos relacionarmos com Deus vai determinar o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso desenvolvimento na fé. Né? Uma vida de fé. O justo viverá pela fé. Então temer a Deus é entender, é mensurar aquilo que Deus pode fazer. É mensurar que por amor Deus pode. Deus recolhe pessoas. Se nós entendermos, Deus recolhe pessoas. Nós não devemos brincar com as coisas de Deus, com aquilo que é santo. Nada é neutro, uma oração não é neutra. Ela pode fazer bem ou ela pode fazer mal. Por quê? Porque uma oração determina destinos, ela dá destino a pessoas. Ela determina propósitos sobre a vida de pessoas. A libertação não é também neutra. Quando nós oramos por uma pessoa, se ela não quer ser liberta, os demônios voltam com mais 7. Não é neutro. Olha que interessante, olha as preciosidades que eu estou passando a vocês. A ceia não é neutra. Né? Os que ceiavam podem ser curados. E os que não ceiavam também, ou os que achavam que ceiavam, mas que se embriagavam e faziam algo de uma maneira banal, sem compreender e sem ter discernimento daquilo que era ceia, e automaticamente eles não ceiavam, mas achavam que ceiavam, eles morriam, ficavam fracos, eles morriam prematuramente. Morrer antes da hora. Há pessoas que morrem antes da hora. Por quê? Porque brincam com as coisas espirituais, brincam com as coisas de Deus. Então isso é muito sério. Eu queria passar isso, estou passando isso a vocês com muito temor. Né? Talvez vocês possam, olhando o meu rosto, vocês não estão vendo o meu coração. Mas eu estou passando isso a vocês com muito temor no meu coração, acerca da palavra de Deus. Para que Deus vá de encontro agora com você, através dessa palavra, através dessa mensagem. Então, segunda coisa, o temor. Primeiro, palavra, segundo, temor. As duas armas. A terceira arma, também poderosa, não posso dizer que uma é mais poderosa que a outra. As três têm uma dimensão imensa em poder. A terceira é a adoração. Ele disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, qual que é o detalhe aqui? Jesus não aceitou adorar Satanás para receber os reinos. Pelo contrário, ele adoraria somente a Deus, e ao adorar somente a Deus, ele, na cruz do Calvário, cumprindo o seu propósito, ele tomaria os reinos desse mundo. Ele tomou os reinos desse mundo na cruz do Calvário. E sabe para quem que ele deu? Para a sua igreja. E a sua igreja vai reinar com ele. O seu povo, os seus escolhidos, reinarão com ele. Então nós vamos reinar com o Senhor. Isso aí é muito importante, esse detalhe, hein? O Senhor virá. Nós vamos reinar com ele. Isso é poderoso, isso é extraordinário. Haverá um reino. E não é um reino deste mundo. É um reino de Cristo. Nele estará no governo. Nós vamos estar, então, realmente em posição de autoridade. Nós vamos estar em um momento de julgar com justiça. Então, somente ao Senhor adorarás. A adoração ela é muito importante. No Antigo Testamento nós vamos observar que todas as vezes que Deus ele ordenava ao seu povo, ele ordenava aos seus líderes, todas as vezes que o povo se voltava para o Senhor e o adorava, Deus pelejava. Quando nós adoramos, Deus peleja ao nosso favor. Deus é aquele que vai avante. Deus é aquele que vai adiante de nós. Quando nós os adoramos, os demônios não resistem à adoração. Todas as vezes que os espíritos malignos atormentavam Saul, Davi orava. Davi tocava a harpa. E quando ele adorava, ele também, os demônios, eles não suportavam a adoração.
Ó, algo importante para você. E ó, eu visitei muitas pessoas e eu disse a elas, e isso é uma realidade. Coloque adoração na tua casa. Coloque adoração na tua casa. Ore a Deus, adore a Deus no seu lar. Coloque um louvor, adore ao Senhor, todo o teu coração, todo o teu entendimento. O Senhor procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Então, não há demônio que vai ficar dentro da tua casa. Não há demônio. Não há discussões que vão prevalecer. Não há opressões que vão te derrubar. Porque há adoração no teu lar. Há adoração na tua casa. Há opressões malignas que nos destroem. Sim, destroem uma família, destroem um lar, destroem pessoas. Por quê? Porque existe uma opressão maligna. E na adoração, eles não suportarão o mover que Deus tem. Os anjos, que no mínimo são 2. No mínimo há 2 anjos conosco. Então, nós podemos pedir aos anjos, nós podemos pedir anjos a Deus que acampe ao nosso redor. Isso é algo extraordinário. Jesus disse, ó, mas olha que importante Jesus disse. Quando ele foi preso, ele falou, ó, eu poderia ordenar ao Pai, rogar ao Pai, pedir 12 legiões de anjos aqui. Mas ele falou, mas não é para pedir, porque agora é o meu momento. É o meu momento que eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E eu vou tomar os reinos desse mundo. E ele tomou, ele cumpriu, ele ressuscitou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de louvor, de honra, de glória. Ele é aquele que virá. Ele vai vir, sim. Tenha certeza disso. E nós devemos estar ansiosos pela sua vinda. Eu estou ansioso. Se há pessoas que estão voltadas para os prazeres desse mundo, entenda que há um povo que está clamando, há um povo que está com o coração quebrantado e que está orando e pedindo ao Senhor que volte logo para buscar, para arrebatar os seus, para levar os seus em um lugar aonde ele reinará com justiça. Um detalhe importante aqui, que é uma questão e uma dúvida que muitos têm. Aí eu encerro. Nós vamos ver lá em Efésios no capítulo de número 1, que é uma dúvida, porque é assim, referente às bênçãos de Deus, né? No versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, assim, eu sou abençoado, nós somos abençoados porque estamos inseridos em Cristo. Mas cadê as bênçãos? Cadê as respostas? Cadê as respostas a nós? Cadê a provisão de Deus? Nesse sentido, quando eu não vejo a provisão, entenda. Por que eu oro se Deus já sabe? Quando eu oro, antes de eu falar, Deus já sabe o que vai no meu coração. Por que então eu oro? Então, olha um detalhe. Nós somos abençoados no Senhor, nas regiões celestiais. Mas nós, por intermédio da obediência, da santificação, do sacrifício, pela fé, nós tomamos posse, que também é pela graça. A graça não se separa. É o favor imerecido, porque tudo provém dele. O universo, tudo é graça. Tudo é favor, porque provém do nada. Provém do inexistente. Provém de Deus. Então, é da sua criação. Então, nós somos abençoados. Em Cristo, legalmente, você já é. Agora, como que eu tomo posse? Por intermédio da palavra do Senhor, na obediência. E tudo aquilo que Deus nos promove como que um sacrifício ou uma obediência, são riquezas, são para benefício próprio. Não é para destruir, não é para nos destruir, é para tirar o prazer da carne, como o pecado, o poder do pecado sobre nós, mas te trazer paz,
você poder dormir com tranquilidade. Isso não há dinheiro, não há dinheiro no mundo que possa comprar a paz. Então, esse é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o poder de Deus. E a vinda dele. A vinda dele. Há pessoas que podem estar em qualquer lugar, menos na presença de Deus. Há pessoas que não poderão se apresentar diante de Deus. Isso é muito triste. Mas nós que temos anseio, que aniquilamos as nossas paixões para amá-lo, para conhecê-lo, para dedicar todo o nosso ser, todo o nosso entendimento a Ele, sim, nós vamos poder chegar diante dele. Ele vai poder dizer: benditos de meu Pai, entrem para as bodas. Nós vamos agora festejar. Então, os que estão mensurando os prazeres da carne e não conseguem deixá-los, é porque estão mensurando somente nesse plano, como uma vida que vai vir depois, uma outra vida, ou um outro momento, ou nascer de novo neste mundo, neste plano, ou não haverá mais nada, ou receberão perdão depois desse momento. Mas você que crê, teme na palavra e crê na palavra, sabe que não é bem assim. Então nós temos anseio para reinarmos com o Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Estarei dando continuidade. Eu gravei hoje o vídeo sozinho, não gravei com o nosso irmão, nosso amigo Bruno, assim como os outros vídeos anteriores que também estão no YouTube, porque por conta do serviço nós preferimos gravar. Eu vou gravar uma parte, ele vai gravar outra parte. Vamos nos organizar aqui. Então, Mateus capítulo 4, uma palavra estava queimando em meu coração e eu desejei abençoar a sua vida neste momento. Então, que Deus abençoe grandemente você, que você possa ter esse entendimento e viver este extraordinário em Deus, esse crescimento em Deus, que você passe a amar a palavra de Deus. Deus abençoe.